Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia, e hoje nós vamos falar da terceira parte da videoaula que está abordando trabalho com datas no Power Pivot. Muita gente sofre trabalhando com datas no Excel e muita gente tem me mandado sugestões, pedidos, solicitando informações sobre funções de data no Power Pivot. Então, na primeira parte, a gente falou de várias funções aí, da Total Year to Date, da função Same Period Last Year, da Date Add, da Parallel Period. Na segunda parte, falamos novamente da Total Year to Date, só que agora usando outros critérios, falando da Parallel Period também usando outros critérios. Depois tratamos erros. E nessa terceira parte, a gente vai usar mais 3 funções novas: First Date, Last Date e Dates Between. Legal? Então a gente vai encontrar agora 3 tipos de informação. A gente vai dividir a nossa quantidade de vendas de 3 maneiras possíveis, de forma que a soma dessas 3 maneiras vai dar a quantidade de vendas do mês. Legal? Então vamos ao exercício, pessoal. Parte 3. Para quem não viu a parte 1 e a parte 2, a gente foi calculando dentro de um modelo de dados que já está aqui dentro do arquivo, dentro do Power Pivot. A gente foi calculando esse modelo de dados para descobrir a minha quantidade total de vendas e depois ir dividindo essa quantidade de várias maneiras para a gente poder analisar essas vendas, seja pelo mês anterior, pelo trimestre anterior, pelo ano anterior. Então a gente foi fazendo uma série de medidas, parte 1 e parte 2, vocês podem vê-las, essas medidas, aqui no nosso canal do YouTube, na playlist do Power Pivot. E agora a gente vai terminar a última aula, a parte 3 desta série de trabalho com datas no Power Pivot. Então a gente vai usar 3 medidas aqui. Uma para calcular o primeiro dia, a quantidade de vendas dentro do primeiro dia de cada mês, ou seja, do dia 1. Ah, Garcia, se ele não vendeu dia 1 e a primeira venda foi só no dia 2? Eu não estou falando da primeira venda, e sim das vendas que estão no primeiro dia de cada mês. Depois a gente vai calcular o último dia de cada mês, ou seja, quantas vendas eu tive no último dia. E se eu não vendi nada no último dia, Garcia, vai vir 0. Eu quero saber só do último dia. Ou dia 30, ou dia 31, ou dia 29 ou 28, se for fevereiro. Legal? E depois eu quero descobrir as quantidades de venda que estão entre essas duas datas, a primeira e a última. Legal? Então, se eu somar essas 3 medidas, ele tem que me dar o total de vendas de cada mês. Só estou dividindo as vendas dos meses em 3 datas diferentes. Legal, pessoal? Então, vamos abrir o Power Pivot, está aqui, e eu quero criar novamente as medidas que me possibilitarão fazer essa análise de vendas. A primeira delas, de novo, vai ser o total de vendas, total de quantidades vendidas. Se cada linha dessa é uma venda, e numa venda eu posso vender mais de um item, basta eu somar essa coluna quantidade. Então, minha primeira medida vai ser quantidade de vendas, 2 pontos igual. Eu quero fazer um somatório da tabela F vendas, coluna quantidade. Tá aí, pessoal. Vou transformar em número inteiro, botar separador de decimais. Tá aqui bonitinho. Vamos criar nossa tabela dinâmica. Vai ser numa planilha existente, eu vou criá-la aqui. Ok. Pronto. Tabela dinâmica criada. Vamos pegar nossa medida, quantidade de vendas, trazer para valores. E lá na tabela calendário, eu quero ver por ano e por mês. Novamente aqui, botão direito, classificar de A a Z. Beleza, pessoal. Então agora eu quero descobrir dessas vendas de cada mês, quantas foram no primeiro dia do mês. Então a gente vai criar agora uma nova medida para fazer esse cálculo. A gente vai usar Calculate e a função First Date. Legal? Então vou vir aqui em medidas, nova medida, vai ser na minha tabela de vendas. O nome da medida vai ser quantidade vendas dia 1 do mês. E a minha fórmula, novamente, Calculate,
A minha expressão é a que eu já acabei de criar, quantidade de vendas. Eu quero saber dessa quantidade de vendas, o que eu quero filtrar? Eu quero filtrar as vendas que estão no primeiro dia. Então, first date. Beleza. E agora eu tenho que preencher o outro argumento. Ele me pede datas. Datas estão na de calendário, database, fecha parênteses do first date, fecha parênteses do calculate, verifica a fórmula, sem erros, formato de número, número inteiro. Ok, pessoal. Olha, ele criou uma medida aqui pra gente, tá vendo? Ela deu em branco, por quê? Porque, ó, eu não tive venda dia 1/1 de 2012, ó. Minha primeira venda não existiu. O primeiro dia de venda foi feriado, eu não trabalhei, então eu não tive venda, só tive venda a partir do dia 2. Mas se a gente trouxesse nova coluna aqui para minha F-Vendas, olha o que vai acontecer. Tá aí, ó, pessoal. Nem janeiro, nem fevereiro eu tive vendas, não, só janeiro. Em janeiro eu não tive venda no dia 1. Já fevereiro eu tive vendas no dia 1. Vamos conferir lá? Vamos pegar aqui, ó. 3, 5, 10, 12, 20... Opa, aqui, ó. Em fevereiro eu tive vendas no dia 1, ó. Foi uma venda só, com 4 quantidades. Tá lá, ó. Em março eu também tive venda, tá vendo? Ó, 2013, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio, em abril, eu não tive vendas no primeiro dia. Legal, pessoal? Essa função é muito bacana para a gente começar a explorar nossos dados, para ver se realmente no dia 1º de cada mês, como é que é o perfil de consumo dos nossos clientes, né? Será que a gente vende mais no primeiro dia? Será que a gente vende mais no último dia? Bom, então vamos calcular o último dia. Medida, nova medida, novamente vai ser na tabela de vendas. Eu quero calcular agora a quantidade de vendas no último dia do mês. Função calculate, função mais poderosa do Power Pivot, e agora em vez de ser first date, que foi o primeiro dia, vai ser last date, o último dia. E novamente ele me pede como argumento, ó, datas. Opa, pessoal, estou esquecendo aqui, ó, da expressão, não posso esquecer não. A expressão é a minha quantidade de vendas, ponto e vírgula. É a partir dela que eu quero extrair as vendas do último dia do mês. Então, datas está na minha de calendário, database. Fechei o last date, fechei o calculate, verifica a fórmula, perfeito, número inteiro, ok, legal, pessoal. Olha aí, ó, agora eu tenho, ó, quantidade de vendas no primeiro dia, quantidade de vendas no último dia do mês. Repara que em dezembro, ó, de 2012 eu não tive vendas no último dia do mês, nem em 2013, ó. Ou eu estou dando folga para meus funcionários, alguma coisa está acontecendo aí, eu não estou tendo venda nos últimos dias, no último dia do mês de dezembro de cada ano. Legal? Então tá. Agora eu quero descobrir a minha quantidade de vendas entre essas duas datas, entre o primeiro dia de cada mês e o último dia de cada mês. Então vou criar uma nova medida, uma medida grande. Essa medida aqui é bem grande, mas ela é fácil de entender, pessoal. Olha que legal. Vou criar uma medida na tabela F-Vendas novamente. O nome da medida vai ser quantidade de vendas meio do mês. Não é no meio do mês, né? É entre o primeiro dia e o último dia, mas vou botar aqui como meio do mês. Legal? Então, novamente, pessoal, a gente vai usar a função calculate para fazer a nossa continha. Então, ó, calculate, a minha expressão vai ser a minha quantidade de vendas, e dela, o que eu quero filtrar? Aqui que começa a nossa brincadeira. Para a gente filtrar o intervalo de duas datas, que aqui no caso são as duas datas que a gente já tem, a first date e a last date, existe uma função no Power Pivot chamada dates between, ou seja, datas entre. Ó, dates between, retorna as datas entre duas datas determinadas. Então, legal. Vamos utilizá-lo, ó. O que ele me pede como argumento? Datas, data de início, data de término. Legal? Então, a minha data, onde estão minhas datas? De calendário, database, ponto e vírgula. Agora ele me pede a data de início. Beleza?
Então a gente vai usar as funções que a gente aprendeu lá na primeira aula para extrair agora essa data de início, esse 1 de cada mês, 1 do 1, 1 do 2, 1 do 3 e por aí vai. Então a gente vai usar a função dateAdd. Então repara que a gente está gerando a data de início e vamos usar uma outra função para descobrir essa data. Vai ser a dateAdd. Dentro da dateAdd eu tenho que informar a data, número do intervalo e o intervalo. Bom, então as minhas datas eu vou usar a firstDate para descobrir a minha primeira data da tabela de calendário database. Então, ó, fecho parênteses. Repara aqui, o primeiro argumento, que é datas da minha dateAdd, virou o firstDate. Legal? Ponto e vírgula. Aí ele me pede número de intervalos. Bom, número de intervalos, se eu quero o primeiro dia, então eu vou pegar 1. É o primeiro dia. Ponto e vírgula. E o intervalo, eu quero dia, então é day. Vou fechar o meu parênteses. Repara o seguinte, pessoal, ó. A minha data de início da função datesBetween ficou com o dateAdd, firstDate, primeiro dia. Legal? Ponto e vírgula. Ó, passei para a data de término. Então agora eu vou usar o dateAdd de novo, mas em vez de ser o primeiro dia, eu vou pegar o last date. Show de bola, pessoal? Então vamos lá, ó. dateAdd, vou adicionar novamente um dia aqui. E agora, em vez de usar o firstDate, vai ser o last date. Tabela de datas de calendário, database. Beleza? Ponto, fecha parênteses. Ponto e vírgula. Agora ele me pede, ó, número de intervalos. Bom, se eu quero o último dia de cada mês, eu vou pegar -1 para extrair o último dia do last date. Legal? Ponto e vírgula, função vai ser o dia. Fecho o primeiro parênteses, fechei o last date, fecho o segundo parênteses, fechei o datesBetween e fecho o terceiro parênteses, fechei o calculate. Será que a gente acertou a fórmula? Vamos ver. Ó, sem erros. Então, ó, calculate. Peguei minha quantidade de vendas, minha medida que já está pronta, que eu tenho lá minhas 5.000 e poucas vendas, e falei, ó, eu quero que você filtre duas datas. Então, eu usei a função datesBetween para isso. Essas datas estão na calendário base, na calendário database. Então, pega a data inicial da datesBetween, aqui, ó, é a dateAdd da firstDate, extraindo o primeiro dia, e a data de término é a dateAdd lastDate, extraindo o último dia. Se eu der OK, pessoal, olha o que vai acontecer. Olha aqui, pessoal. Olha que legal, hein? Ele está me dizendo o seguinte: primeiro dia de janeiro de 2012, não tive venda. No último dia, eu tive 3 vendas. E no intervalo que vai do primeiro dia ao último dia, eu tive 246 vendas. Se eu somar esses 3 campos, ó, 249 foi o número de vendas que eu tive em janeiro. Vamos pegar outro exemplo aqui embaixo, ó, novembro. Eu tive 268 vendas, 14 delas no primeiro dia, 12 delas no último dia, 242 vendas no meio do mês. Se eu pegar as 3 aqui novamente, 268 vendas, 268 vendas. Legal, pessoal? Então reparem que essas medidas, pessoal, são muito poderosas. São muito poderosas. Tudo que você faz aqui no Power Pivot, através das medidas, depois pode ser explodido aqui com várias dimensões, no caso aqui a gente está usando a dimensão de tempo, para fazer análise de dados. Por exemplo, quero vir aqui no produto. Eu quero ver essas vendas por departamento. Vou trazer para a coluna aqui, ó. Tá aí, ó. Ele explodiu, ó, a minha venda por departamento adolescente. Aqui como é que se comportou as minhas vendas. Ó, por departamento adulto. Tá aqui, ó, como se comportou as minhas vendas. E por departamento infantil. Legal, pessoal? Então repare que a gente pode brincar agora pra caramba aqui, né? Eu também poderia ter trazido, ó, o produto aqui para baixo de mês nome, ó. Então ele vai explodir agora por produto, ó.
vendo? Legal, pessoal? Então basta agora vocês brincarem com essas dimensões para fazer análise de dados das suas vendas. Beleza? Então essa foi a terceira videoaula da série Trabalhando com Datas no Power Pivot. Para quem não viu as outras duas videoaulas, acessem aí nossa playlist do nosso canal do YouTube, playlist de Power Pivot, e acessem as 3 videoaulas, ou as 2, ou uma que você não tenha visto. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar. Lembrando que em breve, ainda esse mês, a gente vai estar divulgando o calendário de cursos presenciais pelo Brasil de 2016. Tanto os cursos in company, cursos que a gente ministra direto dentro de cada empresa, quanto os cursos avulsos, onde qualquer pessoa física pode se inscrever. Então não perca, em breve, ainda esse ano, finalzinho agora de dezembro, a gente vai estar divulgando o calendário de 2016 dos cursos presenciais do Planilheiros. Um forte abraço a todos e até a próxima videoaula, a próxima dica do Garcia. Tchau, tchau.